Quão louco você está disposto a ser para entrar na caverna do Elton Euler? Sim ou não? Sim. A pergunta que eu faria para ela é se você deve ser uma das pessoas da caverna, você está escolhida, não dá pra certo a tua vida. Meu nome é Tsila Veloso, eu trabalho com expansão de consciência e venho trazer as minhas loucuras aqui para vocês. De forma pública, não me importando se vão me chamar de surtada, louca ou arrogante, mas... ou talvez maga, mágica, criadora. Vamos ver. Me conta nos comentários ao final o que você acha. Qual que é a sua opinião sobre mim? Dia 20 de maio foi meu aniversário. Eu estava lá em São José dos Campos, na TMB Hall, que é um espaço de eventos, fazendo um evento, participando de um evento que tinha uma certa relação com a Aliança Divergente, que é um evento chamado Imersão Mais Que Resultado, que é do Renato Torres e da Jaque Boesso. Excelente, por sinal, recomendo para todo mundo. É como se ele fosse um evento do plano perfeito da Aliança, só que para o foco empresarial. E eu voltei de viagem no dia 21, vinha aí estudando bastante a órbita da vontade, e no último dia do evento, eu fiz uma pergunta sobre a órbita da vontade para o Ramon, e ele perguntou como é que eu sabia, né? Como é que eu sabia aquilo, e eu tinha falado que eu tinha estudado, e disse que eu podia provar. E antes disso, ele perguntou para as pessoas que estavam ali, alguém aqui entendeu essa pergunta? E aí todo mundo respondeu, não, eu não ouvi ninguém falando sim. Fui chamada de Elton Euler, olhei, ainda falei, opa, isso aí é um elogio para mim. Enfim, o Ramon disse que ia responder durante o evento, acabou não respondendo. Eu acredito que ele possa não ter entendido a pergunta, mas eu estava disposta a fazer a pergunta de uma forma diferente, mas isso aconteceu. E realmente essa pergunta ficou martelando a minha cabeça, a minha mente. E eu voltei pensando nela e tinha a ver com a órbita da vontade. Cheguei no dia 21, em Uberlândia, fui dormir e minha mente ali fervendo. Eu acordei, era umas 3 horas da manhã, sentei na cama e fervendo, minha mente fervendo. E eu falei, eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou mandar um e-mail pro Elton. Como assim? Eu fiz uma dedução de qual seria o e-mail dele, por conta que eu ouvi o Renato Torres passando o e-mail dele para outra pessoa lá. E eu falei, bom, então eu vou fazer uma analogia aqui, vou usar o mesmo critério, porque geralmente na empresa a gente usa um padrão. E eu falei, eu vou usar esse padrão para enviar um e-mail para o Elton. Como é o Elton, ele ouviu uma vez o podcast falando assim, eu odeio ler, então talvez ele nem recebeu e talvez ele nunca nem leu. Mas no dia 22 de maio, às 3h46, eu sentei no computador e comecei a escrever. Falei, Elton, minha mente está aqui fervendo sobre a órbita da vontade, vou te trazer minhas questões e escrevi muita coisa. Fiz muitos questionamentos, mostrei fundamentação, mostrei o que eu tinha estudado, mostrei algumas coisas. E ali, no final, depois eu peguei e falei assim, Elton, como está o seu livro? Porque, dependendo, essas minhas perguntas, eu vejo muitos vídeos lá no YouTube dele fazendo... tipo uma entrevista com as pessoas, onde a pessoa pergunta para ele, tira dúvida e tal. Eu falei assim, Elton, como seria você me permitir, me abrir para eu ir na sua casa? Ou no seu rancho, sei lá como é que chama isso, né? Uma casa que fica no meio que tem uma cachoeira, que nananã. Eu falei assim, me permite ir lá e para eu te trazer minhas construções, eu te perguntar algumas coisas, eu vou te perguntar sobre a órbita da vontade e talvez isso vire um capítulo para o seu livro, do tipo de perguntas, tipo entrevistas. Eu não preciso aparecer no seu livro, né? A minha intenção não era eu aparecer, mas era eu contribuir com ele, com as construções sobre a órbita da vontade, tirar tipo perguntas e respostas, perguntas mais comuns. O que é isso? O que é isso? Como que faz isso? Tirar dúvidas para virar um capítulo para ele
para ele responder ali. E aí eu fiz essa oferta, falei, me permite ir na sua casa, deixa eu passar umas horas ali com você. Eu vou mostrar aqui uma parte do e-mail que é onde eu peço para ir na casa dele. Bom. Fecha isso. Isso foi no dia 22, nunca tive resposta e eu esqueci, segui a vida, soltei pro universo, né? Como se diz. Ok. No início de julho, na primeira quinzena de julho, eu não lembro, depois, entre o dia 10, entre o dia 15 de julho, eu não sei exatamente, foi na primeira quinzena. Também minha memória, ela me pega muitas peças interessantes, mas em algum momento o Elton divulgou, em algum evento, eu não sei se foi em algum encontro, ele divulgou que ele estava fazendo uma sede intelectual e que nessa sede ele chamaria essa sede de A Caverna. E ele falou que iria convidar alguns aliados para participarem dessa sede, para participar de algumas construções. Na hora que ele falou isso, eu falei, sou eu. Ponto, sou eu. Eu tinha certeza. Eu falei, sou eu estou lá, né? Ok. E aí, ele disse que a pessoa iria ser selecionada lá no evento do Plano Perfeito, que virou o Super Plano Perfeito. E eu não estava nesse evento, mas eu estava nos dias seguintes, lá no Resgate dos Otimistas. Quando eu fui lá no Super Plano, ele falou que ia divulgar só no dia 8/8. E quando ele falou que ia ser no Plano Perfeito, em momento algum, eu falei, uma pessoa vai faltar, ele não vai completar todas as pessoas, mas vai faltar, mas alguma vaga ele vai deixar lá pro Resgate dos Otimistas, que é onde eu estarei. Enfim, aquilo ali, eu não comprei aquilo ali como algo impossível, então não vai dar certo, deu errado, não comprei isso, eu só sabia que eu estaria, ponto. E aí eu conto toda uma história, que tem um outro vídeo, que eu conto como eu entrei para a Caverna do Elton. Que eu conto tudo que eu fiz para poder chegar o dia lá da Caverna do Resgate dos Otimistas, onde eu fiz uma pergunta para o Elton, que era sobre outra coisa, e ali eu fui selecionada para ir para a caverna dele, ponto. Esse vídeo é muito legal. Eu recomendo que vocês assistam, porque ele fala de todos os obstáculos que eu passei, de tudo que aconteceu, as coincidências, as mágicas que foram criadas para eu poder conseguir chegar até aquele momento. Perfeito. Então eu não vou contar sobre isso de novo, mas recomendo que assistam. Então eu fui selecionada para a caverna. A todo momento, o que eu imaginei? Ok, ou esse vai ser um espaço, como se fosse um espaço dentro da própria Aliança Divergente, que é onde ele grava os vídeos, que lá eu fui lá, tinha umas salas e tinha um corredor que eu não entrei, que eram outras salas. Falei, talvez ele vai fazer lá um espaço para isso. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu fechar a porta aqui, tá muito barulhento. Ao mesmo tempo, ele falou que era um espaço mais que era dele, né, que não tinha a ver com a Aliança Divergente. Nesse momento, eu pensei assim, ok, então provavelmente deve ser um espaço do lado, aqui por perto, onde ele vai fazer as sedes e depois ele consegue ir lá para a Aliança, onde as pessoas podem ir lá, passar uma hora lá e depois ele vai para a Aliança. Pensei em algo mais ou menos nesse sentido. Ponto. Esqueci e estou aguardando ser chamada. Hoje, o Elton Euler, ele posta uns stories mostrando sobre a caverna, a construção lá, como que tá lá. Um bom dia direto da caverna. E na caverna tem uns seres estranhos aqui, gente. Tem uma meia hora que esse ser tá nesse canto aqui. Olha, cara, essa caverna é diferente. As pessoas entram na caverna pra não ver a luz. Aqui o cara não quer sair da luz, né? Quer sair da luz. Pensa num ponto que tem luz, hein? Olha lá. Olha lá. Bom dia. Bora. É lá na casa dele, lá no rancho. Cara, vocês podem achar que eu tô louca. Vocês podem achar que eu tô surtada. Mas pra mim, tudo
tá fazendo sentido. E é interessante que ontem eles postaram alguns stories, alguns prints. E nos prints falando, vocês estão fazendo isso, vocês não sei o quê, eu vou mostrar os prints aqui para vocês. No último print, aparece meu nome. Vocês podem acreditar que é loucura. Mas a todo tempo ele fala, quem vai ser o louco para estar com outro louco? E eu sou louca o suficiente para falar, eu criei a caverna. Na noite que eu tive a ideia de ir lá para a casa dele, eu criei a caverna. E vocês podem me achar surtada. Coloquem aqui no comentário. Mas é isso. Eu criei a caverna. Ticina, mas ele já pensava isso desde o ano passado, desde não sei o que. Problema. Ele no universo dele, ele pensava... Aí, vamos falar aqui de uma pegada de realidades paralelas, tá? Talvez ele ali, naquela versão dele, ele estava acessando essa realidade paralela. Na minha, não tinha a caverna ainda. Não existia a caverna. Não tinha um Elton que pensava na caverna. E aí, quando eu escolho estar na caverna, escolho mandar aquele e-mail, eu me conectei com a versão dele que já tinha a caverna, ou que escolhia a caverna. Eu criei a caverna na minha realidade, no meu universo. Eu me conectei com a versão do Elton, que escolhia a caverna lá na casa dele. Podem me chamar de Luca. Ou de sábia. Me contem. Loucura ou não?